Meu nome é Nilza Leão, eu sou professora e bailarina profissional de dança do ventre e administradora do blog Nilza Leão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Olá, gente dançante, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo a pedido da Isana Medina. Isana é uma seguidora aqui do canal. Isana, muito obrigada pela tua participação. Um beijo muito grande pra você. Ela pediu, assim, na verdade a gente trocou vários e-mails e ela começou me pedindo para gravar um e-mail falando sobre início de carreira, né? O que uma bailarina precisava fazer para se destacar no início de carreira. E aí eu falei com ela que eu já havia gravado um vídeo falando, né, de algumas coisas que eu achava importante a bailarina salientar na hora que ela estivesse, assim, no início da carreira dela. E ela indiquei o vídeo para ela, vou deixar até aqui na lista aqui dos indicados para vocês darem uma olhada se você não assistiu esse vídeo ainda. E ela parece que ficou satisfeita com o vídeo, falou, ah, então tá, eu não sabia que você tinha gravado e tudo, e aí refez o pedido dela, pediu para eu falar sobre o meu início de carreira. E eu achei a ideia muito legal, porque como vocês sabem, vocês que estão me seguindo, esse ano eu completo 15 anos de dança do ventre, então eu decidi realmente comemorar os meus 15 anos, discutindo um pouco a respeito da dança do ventre, do mercado da dança, do que aconteceram aí nesses 15 anos, o que eu observo, o que eu já vivi. E aí achei super pertinente falar sobre o meu início de carreira, então vamos lá. E é isso que eu vim fazer aqui, dividir com vocês a minha história, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Gente, eu comecei a dançar muito tarde, eu comecei a dançar com 15 anos. Eu comecei a dançar fazendo jazz, eu era da turminha aí do jazz. Eu, na verdade, desde pequenininha, desde muito pequena mesmo, assim, alguns aninhos, acho que 3, 4 aninhos, eu já comecei a dançar. E eu dançava pra tudo que aparecia, pra todos os tipos de som e de música que tinha lá em casa que aparecia, eu começava a dançar. O meu pai, ele punha disco, cantava pra eu dançar. Eu era sensação, assim, nas festinhas de criança, eu tava sempre dançando, sempre aparecendo, todo mundo me olhando, todo mundo pedindo pra eu dançar, minha mãe chamando a atenção das colegas dela pra me verem dançar. Enfim, eu sempre gostei muito de dançar. Eu acho que tão logo eu comecei a andar, eu comecei a dançar. Eu me lembro, gente, que eu comecei a ter, assim, o meu dinheirinho com uns 15, 16 anos, mais ou menos, e aí eu comecei, acho que uma das primeiras coisas que eu fiz com esse dinheiro foi me matricular numa escola de dança, e aí eu comecei pelo jazz, eu comecei a fazer jazz. E aí eu estudei, assim, em várias escolas, né, eu fui conhecendo umas, outras e tal, fui escolhendo escolas melhores, enfim, e até que chegou um momento em que eu comecei, que eu me formei em psicologia, porque eu sempre tive a dança como um hobby, né? Então eu tinha minhas outras atividades e a carreira que eu queria seguir, que era de psicóloga. E aí quando eu me formei, eu percebi que eu precisava dar uma importância maior, né, para psicologia, para minha carreira, para minha formação. Eu estava montando consultório, eu estava ingressando numa formação, num grupo de formação psicanalítica, né, então eu estava buscando uma especialização, enfim, e não dava para eu me dedicar às duas coisas, porque também eu me dedicava muito à dança também. E aí eu chamei a minha professora, eu fui até a escola, foi uma decisão muito difícil que eu tomei, chamei a minha professora e disse para ela que eu estaria largando, né, a dança, que eu não ia mais continuar. Ela compreendeu, me ouviu e tudo, me desejou sucesso e tudo mais, e eu fui embora para casa. Gente, eu cheguei em casa, um amigo meu me ligou. Esse meu amigo, ele era da companhia de dança da minha professora, né? Uma companhia mais assim, que era um grupo mais seleto, né? De bailarinos que realmente faziam as apresentações de maior calibre da escola, né? E aí ele me ligou falando, Nilza, eu fiquei sabendo que você saiu, que você parou de dançar. Eu falei, realmente, eu saí da academia. Ele falou assim, não saia. Nós tivemos uma última reunião
e nessa última reunião foi cogitado o seu nome e você vai ser chamada para integrar a companhia de dança da escola. Gente, eu abri a boca a chorar. Eu chorei muito, 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 porque na verdade eu queria muito fazer parte daquela companhia. Eu tava extremamente feliz com o convite, né? Eu fiquei assim muito balançada, mas eu tava decidida mesmo. Eu tava realmente decidida. Eu tinha vários projetos na área de psicologia, eu tava começando com um consultório, enfim. Eu realmente não podia mais continuar com a dança, eu tinha chegado a essa conclusão, minha escolha já estava feita. Me custou muito, eu chorei muito, foi muito difícil. Aquela noite, assim, eu acho que eu quase não dormi, mas eu acordei no dia seguinte, assim, é psicologia, então vamos lá. E eu segui e aí parei de dançar. Essa época eu morava em Juiz de Fora, minha cidade natal, em Minas. Passado alguns anos, eu fui morar em Brasília e então logo me estabeleci, né? Também estava começando um emprego novo, enfim. Depois que eu me estabeleci mais, que eu fiquei mais segura no trabalho e tudo, que eu tomei pé mesmo da cidade, que as coisas já estavam em ordem, eu procurei dançar. E aí eu comecei a procurar para ver o que eu gostaria de dançar, o que eu gostaria de fazer. Nesse meio tempo eu conheci duas meninas que trabalhavam, uma dupla que trabalhava dançando num restaurante, num dos restaurantes da cidade, e elas se apresentavam com dança do ventre. Eu assisti, eu fiquei profundamente encantada, apaixonada. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E fui até o camarim depois do show conversar com uma delas. Gente, essa bailarina, ela me tratou tão mal, ela foi tão mal educada, ela foi tão grosseira, ela foi tão esquisita, que aquilo me bloqueou. Eu falei, como? Assim, ela desdenhou assim super da minha abordagem, eu falando que eu queria dançar e que eu queria indicação. Ela não me deu a menor conversa, assim, ela nem me lembro direito como foi, eu só sei que ela tal, e virou as costas e saiu, nem me deu atenção. E aquilo me deu uma antipatia tão grande que eu nunca mais pensei na dança do ventre. Passaram-se 10 anos até que eu fosse me matricular realmente numa escola de dança do ventre, numa turma de dança do ventre. Antes disso eu fiz flamenco, eu fiz outras atividades físicas, mas dança do ventre, assim, realmente me bloqueou, assim. Bobagem, né, gente? Eu deveria ter me lixado pro comportamento dessa moça e ter continuado na dança, enfim. Depois até eu conheci ela, a gente virou amiga, enfim, mas realmente naquele momento ela foi bastante antipática. Mas enfim, passou. E aí eu malhava numa academia perto do meu trabalho e tinha dança do ventre nessa academia. E aí eu resolvi fazer aula e não teve jeito. Aí realmente eu me apaixonei de vez mesmo. Foram necessários apenas alguns meses de aula, poucos meses, para eu ver que eu queria levar aquela dança muito a sério. Eu ainda não pensava em me profissionalizar, mas eu tava assim realmente muito imbuída, né, muito apaixonada pela dança. E assim, eu acho que poucos meses, gente, assim, eu acho que com 3 meses de dança, 4 meses, eu acho que não mais do que isso, não mais mesmo, eu resolvi fazer aula de dança do ventre todos os dias. Então eu fazia aula de segunda a sábado eu ainda fazia 2 aulas seguidas. Então eu fazia 7 aulas de dança por semana, né, 7 horas de dança por semana. E domingo eu ainda me trancava em casa, nessa época eu não tava namorando nem nada, então eu me trancava em casa com as minhas fitas, na época eram fitas VHS, né? E ficava estudando e dançando. Eu dançava o dia inteiro. Eu montava coreografia para levar para minha professora ver na semana seguinte. Enfim, eu falava assim que eu tomava dança do ventre na veia mesmo, né? Eu não estudava não, eu injetava dança do ventre o dia inteiro, eu só pensava nisso, eu pesquisava site, eu estava sempre estudando. Enfim, eu me envolvi como nunca me envolvi com nada na minha vida. E olha que todas as coisas que eu sempre decido fazer, eu faço com profundidade. A dança foi com muito mais profundidade ainda. E aí eu estudava direto, né? Estudava todo dia, muitas horas, enfim. Bom,
que aconteceu? Deu-se um determinado momento, depois de tanto estudar, isso já com 1 ano e meio mais ou menos de dança, mas assim, de ensino muito constante, né? Eu já fazia nessa época também todos os workshops que aconteciam na cidade. Nessa época a dança do ventre estava explodindo, foi mais ou menos a época do clone. Então assim, eu comecei antes a dançar antes da novela, mas assim, depois que veio a novela, então aí que a coisa, né, ferveu mesmo, e a dança foi tomando um rumo enorme, assim, a dança cresceu muito naquela época, e a escola onde eu fazia a aula começou a chamar professores para dar aula lá em Brasília, então todo mês tinha um workshop novo, eu fiz todos. Então, além de estudar todo dia, eu ainda fazia workshops com os grandes nomes da época. Começamos com alguns profissionais nacionais mesmo, depois é que vieram os bailarinos internacionais, os professores internacionais. Então eu realmente estudava muito. E aí, com 1 ano e meio mais ou menos de dança, eu resolvi que eu queria dar aula. Eu estava muito apaixonada, eu queria fazer mais coisa ainda dentro daquele meio. Como eu não me sentia com 1 ano e meio muito preparada para realmente ingressar nessa coisa de ser professora, eu montei um projeto para a escola onde eu dava aula, solicitando que eu montasse uma turma para maior idade. Por quê? Primeiro que, e eu falo maior idade, é maior idade mesmo, gente, mulheres a partir de 45 anos em diante. Por que isso? Primeiro que, como psicóloga, eu tinha fundado, junto com uma equipe multidisciplinar, eu tinha fundado um grupo de assistência ao idoso, isso no Hospital Sara, que é um hospital de referência no Brasil inteiro e até referência internacional também, né, em doenças do aparelho locomotor. E nesse hospital a gente tinha montado um grupo de reabilitação e de reinserção social do idoso, pacientes do hospital. E eu estava profundamente apaixonada por esse público, eu estudava muito, né, as questões relacionadas ao idoso, então eu me sentia muito capacitada para dar aula para essa população, que era uma população que eu conhecia com muita propriedade. E aí eu montei um projeto com toda uma justificativa, planejamento, público-alvo, enfim, carga horária, para montar uma turma específica para as mulheres acima dos 45 anos, que aí eu pegaria a maturidade mais a terceira idade, porque em Brasília naquela época as pessoas estavam também se aposentando muito cedo. Não sei como está agora, eu acho que essa realidade mudou, mas o fato era que muita gente nova realmente se aposentava em Brasília, já estava com a sua vida feita lá, filhos, enfim, e acabava não voltando para suas cidades, ficava em Brasília e sem muita atividade, enfim, era um problema social que acontecia, né, em Brasília naquela época. E aí eu falei, poxa, atividade física para esse povo vai ser muito legal, e para a mulher se redescobrir, né, aos 45 anos de idade, aos 50, aos 60, aos 70, eu acho que vai ser muito legal. Gente, não deu outra, minha turma era lotada, tinha assim, muita gente, não me lembro, mas eu acho que já chegou até ter 20 alunas, eu não me lembro bem, e uma turma muito legal, que eu podia dar uma assistência assim, muito personalizada para elas. Então mulheres realmente com mais idade, mas que sabiam dançar. Eu sempre fui uma professora assim muito exigente, e o público também, esse público é um público muito exigente. Então assim, saiu daquele perfil, sabe, daquela senhora que fica dançando meio café com leite numa turma de um monte de menininha nova, que a professora corre com a matéria e fica lá aquela pessoa, né, aprendendo, fingindo que está aprendendo, né, fica aquela coisa meio café com leite em sala de aula. Eu nunca gostei disso. E a minha turma não era assim, a minha turma eram realmente de meninas, de mulheres, né, de senhoras que realmente sabiam dançar. A única coisa que eu fico muito triste quando eu lembro dessa turma é que elas não queriam se apresentar. Eu nunca consegui fazer com que elas fossem, né, com que elas subissem aos palcos. É a única coisa assim que eu lamento. Engraçado, elas não queriam dançar de jeito nenhum, embora dançassem super bonitinho. Enfim, comecei a dar aula sim. E aí, nessa escola onde eu dava aula, às vezes assim, faltava professor
E eu era a professora que mais tinha disponibilidade de horário, porque eu só tinha só essa turma, eu não tinha mais nenhuma outra turma, eu estava realmente no começo. E aí eu comecei a ser chamada para fazer as substituições da escola, eu era meio que a professora substituta oficial. Enfim, foi assim que eu fui realmente começando a dar aula e fui sendo reconhecida como uma professora dentro da escola, uma professora oficial. Gente, foi muito natural, o processo foi absolutamente natural mesmo. E aí eu pegando também mais experiência e vendo assim e gostando disso, eu comecei também a cavar outras escolas para dar aula, outros lugares, até que eu comecei a dar aula também todos os dias. E aí eu trabalhava muito, tinha muitas turmas, e foi assim que eu comecei a dar aula. E aí eu montei, depois disso, 3 espetáculos de dança, eu montei uma companhia de dança, a Cairo, Companhia de Dança do Ventre. Um beijo para todas as minhas queridas que foram as minhas alunas e que foram as integrantes da Cairo. Eu morro de saudade delas até hoje, 14 meninas maravilhosas que assim, a gente é muito amiga, a gente troca ainda, a gente se comunica, troca mensagem, WhatsApp, enfim, a gente está sempre aí em contato, né? A gente se gosta muito, são verdadeiras amigas. E no momento, gente, que eu comecei realmente a dar aula, isso ali desde o início, desde o primeiro momento que eu pisei em sala de aula para dar aula para minha turminha da maturidade, eu já tinha muita clareza de que se eu estava escolhendo esse caminho, eu precisava estudar para sempre. E estudar com muita determinação, estudar com muita propriedade, estudar muito o tempo inteiro e me aperfeiçoar e me atualizar a todo momento. E foi assim, eu continuei estudando, continuei fazendo cursos, workshops mensalmente, eu fiz provas, né, de selo de qualidade do Hanel Halili, com a Fatem Salama também, o Mahmoud Reda Yarayara Hassan é um título aqui no Rio de Janeiro que só eu e mais uma querida bailarina maravilhosa, Natália Trigo, nós temos, que nós fomos para São Paulo fazer essa prova, né? Uma banca assim, eu acho que realmente muito diferenciada e pra gente foi muito... para mim uma honra dançar para aquela banca. Na época quem trouxe essa banca foi a Escola Luxor. Lógico, várias outras professoras aqui no Brasil têm esse selo, né? Mas eu digo aqui no Rio de Janeiro, só eu e a Natália. E aí também eu fiz o selo de qualidade na BAC e fui... eu acho que essas provas me ajudaram muito a estar sempre buscando me aperfeiçoar e buscar novos conhecimentos. Eu acho que isso é uma grande vantagem que as provas de uma forma geral têm. Só que também, gente, quando eu vim para o Rio de Janeiro, né, quando eu saí de Brasília e vim para o Rio de Janeiro, nessa época eu não participava de concurso, de nada disso, assim, eu nunca fui muito fã, assim, pra mim, eu nunca amei muito, assim, participar de concurso. Mas aí eu cheguei no Rio e poucas pessoas conheciam o meu trabalho. Então eu tive que meio que começar tudo de novo. Então aí eu me inscrevi em alguns concursos para que as pessoas pudessem me conhecer, saber, né, que eu existia e tudo, porque eu vi que aqui no Rio a coisa de festival, de dança, de concurso sempre foi muito forte. Então eu comecei também a me apresentar para poder mostrar mais o meu trabalho. Gente, foi assim que a minha carreira começou como professora e como bailarina. Aqui no Rio é que eu fui fazer a minha prova do sindicato, em Brasília, até por questões muito delicadas, eu não vou mencionar por que eu não fiz a minha prova de sindicato lá, eu não tirei o DRT lá. Ninguém tira lá, pelo menos na minha época ninguém tirava, eu não sei agora como que tá, e ninguém tirava pelas mesmas questões que eu não tirei, mas foi aqui que eu resolvi fazer a prova, porque aqui a gente tem realmente uma banca específica de dança do ventre, né? Então achei importante tirar e ter o meu DRT. Enfim, também aí me profissionalizei oficialmente. E também, assim, gente, como bailarina, eu diria assim, eu comecei meio que no empurrão também, né? Eu tive 3 grandes professoras, assim, regulares, né? A primeira foi a Cibele Baena, que me deu, assim, uma bagagem muito grande em termos de didática. Ela era uma professora, assim, muito minuciosa, então eu aprendi a ser minuciosa com ela. Depois eu tive a Mura Saliba. A Mura Saliba também extremamente estudiosa, muito estudiosa, muito pesquisadora, me despertou esse lado também de pesquisa, de estudo teórico principalmente, e ela
foi a professora assim que mais me deu um pontapé para eu me apresentar. Vai embora, vai se apresentar. Eu lembro que ela me colocou para apresentar, representando a escola, e eu falei, poxa, Muray, você acha que eu tenho condição de representar a escola, pelo amor de Deus, né? Em shows que estavam dançando professoras e algumas alunas, e eu fui escolhida. Eu falei, poxa, eu acho que... Ela falou, ó, Nilza, vamos combinar uma coisa? Apresentar é uma coisa que você só aprende se apresentando. Não tem jeito. Não dá pra você aprender a se apresentar em sala de aula. É uma coisa que você tem que experienciar, você tem que pisar no palco e tem que dançar. Então tá, então é isso. E realmente é. Então, com medo, com insegurança, eu pisei no palco e eu comecei a minha carreira solo assim. E depois veio a Mona Said de Goiânia, né? Ela que eu acho que também deu uma fechada aí na minha formação como solista, porque ela me preparou para a prova da Casa de Chá em São Paulo. Então foi isso, gente. Eu acho que foi assim que eu comecei a dançar, foi assim que eu comecei a dar aula. E eu acho que o recado que eu dou para vocês, gente, é no momento que vocês decidam a dar aula, entendam que vocês vão ter que começar a estudar, se é que já não começaram antes, mas que vocês vão ter que estudar muito, estudar sempre. Você dar aula e não estudar, não se atualizar, não fazer workshop, não fazer cursos, não procurar atualização, você vai ser facilmente ultrapassada por qualquer outro profissional. E a dança evolui, a dança muda e os conhecimentos estão chegando, né, a todo momento. Conhecimentos que eu não tenho hoje, com certeza daqui 2, 3 anos eu vou adquirir, porque vai chegar aqui de uma outra forma, através de, né, por meio de outros recursos. Enfim, a gente tem que estar sempre se atualizando. Tá bom? Então, eu acho que preparado para dar aula a gente nunca tá para nada. A gente tem que realmente pôr em campo e começar a trabalhar. E a partir do momento que trabalhar, ter consciência da responsabilidade que você assumiu. Tá bom? É isso aí, gente. É isso, Isana. Foi assim a minha carreira, o meu início de carreira. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. E eu decidi também, gente, que eu vou gravar 4 vídeos falando sobre um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, porque a Isana, ela me deu no momento em que ela me pediu para que eu gravasse um vídeo falando sobre o que a bailarina precisa fazer, né, para se diferenciar, para começar no mercado se diferenciando, me vieram na cabeça várias ideias diferentes, acho que de tudo que eu gravei e das coisas que eu ouço por aí também. Então eu resolvi gravar 4 vídeos para vocês, uma série de 4 vídeos falando sobre isso, tá bom? E eu vou colocar no ar a partir do próximo vídeo, tá? Então é isso aí, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreve aqui para ficar sempre por dentro. Tem vídeos aqui toda semana, 2 vezes por semana, terça-feira e quinta-feira. E se você não pegou a sua videoaula gratuita, tem aqui embaixo um link na caixinha da descrição desse vídeo. E é isso aí. Curta o vídeo, compartilha. Se você não gostou também, dá um joinha para baixo para você me dar uma dica se eu tô acertando e se eu tô gravando vídeos que são interessantes para você, tá bom? Então é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Isana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Tchau!